Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Hora de expandir a consciência. Quero mandar um abraço para toda a rede SPTV, toda segunda e quarta-feira, das 19h20, essa hora de expandir a consciência. A gente joga a sementinha e você faz sua parte aí. Hoje estou muito feliz de receber um cara maravilhoso aqui, meu amigo Euclides, do Despluga. E aí, Euclides, beleza? Beleza, cara. Prazer estar aqui com você falando sobre esse universo, né? Como podemos melhorar o universo. Maravilhoso esse papo. E vamos que vamos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Hoje vamos expandir junto aqui, ser contribuição para quem está nos assistindo aí, né? Vamos lá, um prazer estar aqui. Euclides, primeira coisa, como é que surgiu esse projeto Despluga? Rapaz, o Despluga é um projeto assim, que surgiu em uma noite de sono. Estávamos em casa, dormindo, e eu sempre com aquele sonho de ter um podcast, fazer alguma coisa na área de comunicação, ter um canal no YouTube, né? E esse era um sonho que vinha me despertando, né? O universo estava me despertando para ter um programa. E uma noite eu falei com a minha mulher, vamos fazer um estúdio de podcast. Eu tenho uma sala, tenho uma mesa, a gente já tinha um espaço, né? Já tinha um espaço. Vamos, o que você precisa? Eu falei, vamos começar. Começar. A gente precisa começar, dar o primeiro passo. Aí começamos, demos o primeiro passo, começamos a montar as paredes, montamos toda a parte estrutural e começamos a comprar as câmeras, compramos os objetos. E aí começou o Despluga apenas como um podcast, depois se transformou nesse estúdio grande que ele é hoje. E você, da sua fala, traz algo que é muito interessante, que é o primeiro passo, né? A gente fica naquela vontade, vem a intuição, a gente vai aprendendo, mas a gente não coloca em prática, não tem essa coragem de dar esse primeiro passo, né? E é muito gratificante, né? Porque você vê a construção, o que era e o que é hoje, né? E aí o convite que eu faço para quem está nos assistindo é isso, dê o primeiro passo. A gente fica só no campo do mental ou no campo do sonho e a gente não coloca o que é a ação para a gente poder realizar. Porque as coisas acontecem nesse campo do movimento, da ação, né? Tem um papo clichê, né, Thiago? Um papo clichê antigo que fala o seguinte, que os maiores sonhos, os maiores projetos, eles estão no cemitério, né? Porque muitas ideias não foram colocadas em prática, ninguém foi lá, deu o primeiro passo, começou. Porque sonhar é importante, é muito importante sonhar. A gente vive de sonhos, mas temos que trabalhar para realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos projetos, construir aquilo que está dentro do nosso coração. E é muito bacana essa fala. Outra coisa, por que Despluga? Despluga, cara, porque as pessoas, a gente tem uma ideia de bolhas, né? Eu tenho uma bolha, você tem uma bolha, outro tem uma bolha, e existem milhares de bolhas. E as pessoas sempre estão plugadas nessas bolhas, né? É o conteúdo da internet, é o conteúdo do WhatsApp, é o conteúdo do Instagram, é o conteúdo do YouTube, mas dentro daquela bolha limitada. Quando você se desconecta de tudo, você tem a possibilidade de se conectar a algo maior que não apenas uma bolha. Então você se despluga. Para você encher o copo, a primeira coisa que você precisa é esvaziar o copo. Então é preciso desplugar. Então tirar, então despluga, sai desse plug, tira esse plug de você. Tem até uma tomadinha, né, que cai assim de massinha. Despluga, tira, sai dessa bolha e conecte a coisas incríveis e maravilhosas que o universo pode proporcionar. Euclides, maravilhoso esse conceito seu, né? Porque é desplugando, é desconectando que você vai se conectar. Sim, é incrível. Né? Quando eu falo o universo pode melhorar as infinitas possibilidades, é isso, essas infinitas possibilidades, né? Sim, existe várias formas de você viver, várias formas de você experienciar, e nenhuma limita a outra, né? O convite do programa é esse, é o universo. Eu lembro que você falou um dia até expansivo, mas a ideia é ser expansivo mesmo. É a gente ter essa coragem de sair daquele quadradinho para ir para outro quadradinho, e aprender com tudo isso, né? Ser de todas as tribos, estar aberto a ouvir e perceber no ar que a gente fala assim, que tem uma questão do ar que fala assim, receber de tudo de todos, aquilo foi contribuição. Não se limitar. Acho que é muito bacana quando você traz esse conceito, porque eu percebo que a gente está exatamente isso, o grupinho. Sim. Ou uma coisa, ou é outra coisa. Aí se eu não sou uma coisa, eu tô com raiva da outra. Não. A ver só o jeito de eu pensar. Virou tribo, né? Virou campo de futebol, né? Você torce para um time, não pode receber nada do outro time. Você torce para alguém, você não pode receber nada de outro alguém. Quando você se limita, você se autoflagela, né? Você se castra, né? Você deixa de... Às vezes o universo tá querendo te dar alguma coisa
e você não se abre para ele, né? Você sabe que isso que você falou é importante, porque eu estava pensando essa semana a quantidade de pessoas que eu conheço que são bloqueadas para receber, bloqueadas para serem ajudadas. Às vezes você até pensa em ajudar uma pessoa, mas você vê o tamanho do bloqueio que ela tem para receber uma ajuda, né? Às vezes você quer, mas não é você, é ela. Está aberto, né? No Acts tem um livro que fala assim, o dinheiro não é problema, você é o problema. Sim. Porque o livro baseia no quê? Essa dificuldade de a gente receber. Porque parece que, estou recebendo, eu sou menor que o outro. Né? Se eu receber é porque eu sou mais fraco. Né? Igual, por exemplo, terapia. Terapia é coisa. Terapia é maravilhoso, né? Quando a gente busca ajuda. Né? Eu estava comentando no vídeo anterior, eu estou fazendo uma terapia de casal, e foi maravilhoso a gente ter essa coragem, falar, caramba, tá legal, vou buscar uma ajuda. Sim. Porque isso que é o mágico da vida, é entender que eu tenho certos aspectos da minha vida que eu não conheço. E eu preciso de alguém que me ajude. Como tem coisas que eu domino e as pessoas me procuram. Isso que é o bacana, isso que é o desenvolver, isso que é o desplugar. Para você plugar com você mesmo, né? Esse que é o maior convite. E igual você falou, muitas vezes a pessoa não recebe porque ela não está. Nós não aprendemos a receber, a verdade é essa, né? É sempre doando, sempre doando. E quando alguém te dá algo, você fala tipo assim, acho estranho. Eu já acho que a pessoa quer algo em troca, né? Às vezes é falta de amor, cara. Assim, com amor que eu falo no sentido pessoal. A pessoa não se ama, então ela coloca um peso muito grande nas suas costas, né? Ela não pode receber amor porque ela não dá amor. Verdade. Ela não pode receber carinho porque ela não dá carinho. Ela acha que não merece porque alguma coisa no passado dela prendeu ela. Então ela não consegue dar, ela não consegue receber, ela não consegue expandir, como você fala. Não consegue. Por quê? Porque ela está presa naquela bolha, está presa naquele mundo dela e ela não consegue abrir mão daquilo. E aí, nesse ponto, você está certo quando você diz, às vezes as pessoas precisam de ajuda, o terapeuta precisa de ajuda, o professor precisa de ajuda, o mestre precisa de ajuda. E aquelas pessoas que são muito capazes, né, com uma capacidade incrível, elas também precisam de ajuda em um determinado momento, em um determinado assunto. Ninguém é bom em tudo, né? E é esse convite, né? O ser forte é ser fraco. Sim. Que é nesse sentido eu entender que eu não domino tudo, que eu preciso do outro para poder aprender. Quando eu fazia o programa na rádio, né, na Ativa FM, mando um abraço para a Ativa FM, fiz um bom tempo lá, rádio lá. Eu lembro de você na rádio. E aí, eu tinha um colega meu falava assim, que ele fala assim, somos seres individuais. Ele fala, não, somos seres coletivos que somos individuais, porque a gente precisa desse coletivo para viver. Não tem como a gente ser individual, dando os outros. Não, você precisa do cara para aprender alguma coisa, pra você poder experienciar. Igual eu tô fazendo aqui um programa com você. Sozinho é uma coisa, com você é outra coisa. Então a gente precisa ter essa experiência do coletivo para a gente poder aprender, experienciar, e até para a gente poder também passar um pouquinho de uma mensagem que a gente queira, ou vamos dizer, incentivar o outro também a essa melhora. Começando na gente, mas sempre no coletivo, né? Na verdade, Tiago, eu acredito que o próximo, né, é a nossa outra experiência, é nós em uma outra experiência. Na verdade, nós estamos todos conectados, é uma conexão que existe, uma conexão invisível que a gente não consegue ver pelos olhos, mas que o universo faz essa conexão. Se você pensar desde uma flor, de uma planta, de qualquer coisa, mesmo que não seja da natureza, está conectado, você tem uma conexão com aquilo, não tem como dizer que não há conexão. Né? A experiência mostra que essa conexão ela é verdadeira. Né? Então, assim, as pessoas não são seres individuais. Quando eu faço para o meu próximo, eu estou fazendo para mim. Verdade. Entendeu? Não tem aquela frase que às vezes as pessoas dizem assim, mas eu fico tão feliz em ajudar com o que aquela pessoa estava precisando e eu cheguei naquele momento. Na verdade, você não chegou por acaso naquele momento, você criou aquele momento. E aquele momento foi dado pelo universo, foi dado para que aquele momento exato acontecesse, você fosse importante na vida daquela pessoa, né? É isso aí, universo, como pode melhorar infinitas possibilidades. Hoje com o bate-papo Miguel Euclides aqui do projeto Despluga. Ele trouxe um conceito muito bacana, hein? É despluga que você vai se conectar com você mesmo, né? É desconectando que você vai conectar, que é muito bacana, né? Ô, Cleudes, por que você acha que as pessoas estão muito plugadas? Porque é uma forma das pessoas se distanciarem de si mesmas. Né? Elas estão se distanciando de si mesmas, então elas precisam estar ali o tempo todo conectadas na mídia social,
Tem gente que... O meu aparelho aqui, ele tem eu deixo aqui na tela a quantidade de horas que eu passo por dia em cada aplicativo. Em cada aplicativo. Aí tem lá tantas horas e tal, eu consigo fazer uma avaliação disso. Mas as pessoas às vezes passam horas conectadas, vendo nada. Fugindo, né? Fugindo de si mesma. Né? De si mesmas. Fugindo delas mesmas. Porque quando a pessoa começa a se conhecer, quando elas sabem quem elas são, de verdade, não é o que elas são segundo os outros, não o que elas são segundo a opinião ou o conceito, não segundo o curso, não segundo a sua faculdade, segundo a sua letra, mas o que elas são de verdade, o que elas realmente são. Quando elas descobrem isso, aí sim, aí o mundo se abre, o universo se abre, e isso para ela vai ser apenas como uma coisa normal, não uma coisa que ela precisa fugir, não mais uma fuga, não mais uma desculpa para não viver com outras pessoas, né? Porque conviver é muito bom, né? Cara, e é fantástico essa consciência que você traz, porque o Axis também tem esse convite, né? Do ser você mesmo. Quando você é você mesmo, é mais leve. Porque tem que fazer sentido para você. Eu tô vários programas falando, tem que fazer sentido para você. A sua vida tem que fazer sentido para quem? Para você. Às vezes o que deixa a pessoa triste, desmotivada, sem aquele norte para viver, é o quê? Ela está encaixada num padrão de vida que alguém criou para ela. Só que ela não encaixa naquilo, cara. A gente veio para viver quem a gente é. Eu não tenho como ser o Euclides, ser o Thiago. Então, essa beleza. São experiências diferentes da vida, e isso, né? Que é o bacana, né? E quando a gente tem essa coragem de admitir quem a gente é, que somos seres de informação, temos qualidade, coisas a melhorar, tudo fica leve. Porque eu não preciso da sua validação. Na verdade, eu preciso fazer para fazer sentido para mim. Sim. Essa validação muita gente procura, né, cara? Pô, a maioria das pessoas. A própria rede força você isso, né? Sim. Eu quero like, tem que postar, tipo como fosse obrigado a postar. Aí eu tenho que estar numa festa, eu tenho que estar numa balada. E tem aquele negócio, cara, que é incrível, que você começa aí eu sou de uma idade mais avançada, né? Então eu tive a oportunidade de ver os sobrinhos, de ver as pessoas, de ver crianças que crescerem, e todas elas, né, passam por determinadas fases. Tem aquela fase da sujeira, a fase da brincadeira. Aí quando eles se transformam em adolescentes, aí elas querem vestir só negro. Aí a fase do, né? Os momentos da vida, né? E aí chegam à fase de adulto, quando elas não vivenciaram aquilo que foi anteriormente, né? Digamos que uma pessoa chegou na fase adulta e não conseguiu viver a juventude. Parece que ela quer voltar a viver a juventude dela, porque ela deixou alguma coisa para trás, né? Ela não conseguiu evoluir como pessoa no tempo certo. Então, né, o que acontece geralmente com pessoas que casam cedo, acontece geralmente com pessoas que que são responsáveis por um lar muito cedo, né? Meu irmão, por exemplo, eu acho que na época do que ele iria servir o exército, ele assumiu toda a nossa família, praticamente. Ele era um irmão mais velho. Talvez era um peso a mais para ele. Então era um peso a mais. Então ele, mesmo que ele tinha que trabalhar, tinha que fazer, tinha que ajudar minha mãe, então essa responsabilidade às vezes leva ele, depois de um trauma, determinado... Né? E sim, depois de um determinado período, ele querer voltar para vivenciar aquilo que ele não vivenciou. Então, por isso que é importante a pessoa vivenciar a vida, viver a vida na época, no tempo certo, e tentar se conhecer. Quem sou eu? O que eu quero? O que eu procuro? O que sou... Você estava falando ali com o nosso colega, e é uma coisa que é importante, a pergunta. Perguntar o que eu quero, quem eu sou, o que eu sou, para onde eu vou, o que eu quero fazer nessa terra, nesse universo. É muito legal. E é muito bacana, porque o convite do Axis é exatamente esse, né? Lembrando, pessoal, tem um flyzinho aqui, eu e minha esposa, a gente faz cursos de barra de Axis, né? Para quem quer aprender. E a gente também faz aí sessões de barra de Axis. Quem quiser um pacote, fica à vontade, nos procura, que é essa ferramenta de expansão de consciência. E o convite do Axis é o quê? Exatamente isso. Ele fala assim, viva na pergunta. Porque toda vez que faz uma pergunta, você está expandindo. Sim. A gente fala que a resposta nos limita a uma possibilidade, mas a pergunta nos expande, né? A primeira no sentido vez... da gente de questionar, de ver. E aí até fala, solta pro universo. Solta pro universo. Porque ele vai conseguir, vai ver os elementos, você fala assim, aí uma hora vai cair a intuição, caraca, é isso. Eu, por exemplo, tô passando uma situação no condomínio, pra quem não sabe, eu também sou síndico, eu falei assim, universo, o que requer para que eu possa finalizar essa obra? Eu tô com a obra, né? E tá meio atrapalhada. E aí hoje veio alguém me procurar.
Do nada, tipo assim, alguém que foi, cara, viu a intuição, cara, esse cara vai resolver a parada pra você. Porque a gente solta e deixa o trem, né? Como fosse da física quântica, solta que a coisa vai fluir, né? E a gente tem essa questão do controle, né? Eu acho que é muito bacana essa consciência do questionar. E ter a coragem de questionar também. Porque às vezes você vai para um espaço, você não queria ir. Igual a gente tá falando, você falou agora da pessoa não, sempre na internet, né? Essa fuga, né? Só que é o seguinte, vai chegar uma hora, não tem como fugir mais. Sim. Aquele elefante amarelo que está no meio da sala, vai ter que ser resolvido. Tem que resolver aquilo, não tem jeito. Né? Ou por bem ou por mal. Sim. O que vai ter que ser resolvido. É dessa forma que a gente vai evoluindo como seres humanos. Botar debaixo do tapete, não vai resolver. Eu acho que quanto antes você ter essa coragem de, igual você está falando, de buscar ajuda, buscar conhecimento, vai te enriquecer, porque você vai entender o que precisa ser melhorado e essa melhoria que vai te potencializar no seu dia a dia como ser humano, né? Exatamente, cara. Ajuda, é importantíssimo a pessoa procurar ajuda, né? E outra coisa que a gente está tocando nesse assunto, né? De fazer com que as coisas aconteçam, né? Você estava com um problema, você não conseguia resolver, você buscou ajuda, perguntou ao universo, foi a forma com que você achou que poderia obter ajuda do universo. O que eu faço para resolver esse problema? Eu não consigo mais resolver. Humanamente aqui eu não consigo ver saídas. Enxergar a saída. Né? Você não consegue enxergar. Aí o universo vai te mostra um caminho. E aí você segue aquele caminho e pode ser que você vai ter muito sucesso, porque você simplesmente deixou a sua energia fluir, né? Exatamente como você quer que ela E é muito bacana, aconteça. Igual eu sempre falo, a forma de ter controle não ter controle. É o que você fala, né? É desplugando que a gente vai se conectar. Porque eu acho que falta hoje, Cleides, e aí no geral, essa questão da profundidade. No sentido de quê? De buscar. Né? Tem um tema X, cara, leia mais. Busque mais, conhecimento é poder. Porque você vai entender e vai compreender. E aí fica até mais gostoso de fazer. Exatamente. Porque faz sentido. Cara, faz sentido isso aqui, legal. Aí você conhece uma história que vai te motivando, né? Eu acho que falta hoje, a gente fica só na questão do Instagram, e aí não vai o quê? Buscar a leitura, buscar o conhecimento, nos aprofundar, porque é isso que vai fazer a gente evoluir como seres humanos também. É o conhecimento. Conhecimento é poder, porque eu vou acertar mais e vou errar menos, né? Como você chegou na conclusão de que a Barra de Axis, por exemplo, era uma saída onde você encontraria o conhecimento? É igual fala, você acabou de falar uma coisa bacana, essa água está aqui, essa água expande? Você precisa mexer com ela. Botar em outro ambiente, né? Sim. Então, o que me chamou mais a atenção da Barra de Axis foi o quê? E eu não havia percebido isso. Que tem muita crença e pontos de vista que não são nossos. Crenças limitantes? Ué. Por exemplo, a gente foi criado numa família. Essa família tinha um ritmo de vida. Então a gente foi aprendendo o quê? Aquele ritmo de vida. O não receber, prosperidade é ruim. Então você começa o quê? Tá se limitando. E a Barra de Axis é o quê? A gente toca 32 pontos na cabeça. São 32 aspectos da sua vida de trabalho. E o convite é o quê? É isso, a gente expandir. Eu costumo dizer que tem um conto filosófico que fala o seguinte. O cara estava andando no meio da mata, né? E aí encontrou ali com uma árvore que era a árvore da sabedoria. E aí, conversando com a árvore, esse cara fala assim, cara, eu queria viver no fundo do mar. A árvore, tudo bem, então vai pro fundo do mar. E aí colocou ele no fundo do mar. E ele ficou muitos anos ali no fundo do mar, né, experienciando e tal. Só que chegou uma hora, que a gente falou que o cara enjoou. Falou, não quero viver mais no fundo do mar. Depois de vários anos, né? E aí ele volta, ele pede para voltar, ele volta. E em um dado momento, ele está andando na beira da praia. E quando ele olha, ele vê o reflexo dele. Só que ele não se reconhece. Por quê? Quando bota uma coisa no mar, as crostas vão aparecendo. Então ele já não reconhecia mais. Isso é a gente também. Porque a gente é influenciado pela música, pelo que a gente consome, pelo que a gente lê, pelo meio também. E de repente, você está fazendo coisas que você não queria fazer. Só porque você quer uma validação. E é o Axis que convida a gente que voltar a essa fonte divina. Por exemplo, a gente estava falando no programa anterior sobre o xamanismo, né? Quando a pessoa está na medicina, por exemplo, fala assim, estado alterado de consciência. Mas, na verdade, é o estado natural de consciência. Porque o que nos limita a nossa consciência é o quê? Nossos pontos de vista. Ah, eu não posso aquilo. Ah, é errado. Ah, que coisa vai pensar. Então a gente começa a nos limitar. E a ideia é não ter limite. Então uma coisa que eu aprendi na Barra que eu gostei muito foi o quê? Não existe bom e mal. A gente vai experienciar.
Tudo é um aprendizado. E é tudo como eu vou olhar. Eu estava falando com o Hermes sobre a tempestade. A tempestade? A tempestade pode ser ruim, mas pode ser boa. Sim. Porque vai mexer com as coisas, vai te lavar, vai te dar uma nova perspectiva. Aí é como você reage. E aí, igual eu falo, para mim o estado consciente é o quê? É você entender o que vai ser contribuição para você. E aí tudo é contribuição, vai ser mais contribuição ainda. Eu bebo uma cerveja ou bebo um copo d'água. Aí você está liberto de fazer o quê? Escolhas. Que eu posso estar com você numa festa e você falar assim, Thiago, vamos tomar uma cerveja? E fala, Eclipse, eu quero água. Mas mesmo assim eu não vou te julgar por saber uma cerveja. Eu vou sentar com você e vou experienciar aquele momento, porque eu escolhi. E eu escolhi aprender com você, sem julgamento. Porque às vezes o cliente não recebe por isso. Sim. Sabe por quê? Porque às vezes não vem do nosso jeito. É. Aí tem a raça, tem a cor, tem a religião. Porque às vezes eu estou recebendo. Só que muitas vezes eu não estou aceitando daquela forma que é. Porque o cara é de uma raça, da religião. É o cara que está morrendo no meio da tempestade e pede, olha, eu quero ser salvo aqui no meio dessa tempestade. Aí vem um barco assim, bate lá, não, eu quero ser tirado daqui. Aí vem um helicóptero, não, eu não quero. Então, chega um ponto que não tem mais como aquela pessoa ser salva daquela tempestade, daquela enchente. Porque ele não aceita nenhuma forma de salvamento, nenhuma forma de condução. Ela sempre coloca coisas, né? Ela sempre coloca barreiras para receber. E ela nunca vai receber. Então, outra coisa que eu lembrei quando você estava falando aí, sobre ciclos, né? Às vezes existem coisas ruins que vêm para a sua vida, que você acha que é ruim que vem para a sua vida, mas é apenas o universo dizendo para você, esse ciclo acabou. Comece um novo ciclo, né? Então vem uma grande crise, né, na sua vida, e você financeira, sei lá, de ordem sentimental, de ordem familiar, e às vezes é um ciclo que acabou aquele ciclo. Você precisa reiniciar um novo ciclo, porque a sua evolução, ela passou, e você tem que libertar aquelas pessoas que estavam presas a você, para que elas também tenham a sua vida. Né? É preciso libertar aquelas pessoas que estão dependendo de você, para que elas também cresçam, para que elas também vivam a sua própria experiência e você continue na sua jornada de evolução. E é muito bacana porque, assim, pro novo vir, o velho tem que ir. Não tem como. Não tem como. Agora a gente tá falando que não é sobre encher o copo, é sobre esvaziar o copo. Sim. Por isso que eu falo, quando você está no seu estado consciente, você vai entender o quê? Você vai entender, identificar e vai soltar isso. Vai viver o que tem que viver, mas entender que aquilo é uma passagem. E aí tem uma coisa bacana, que é o quê? Que eu falei, o poder da escolha. O Axis comigo o quê? Você ter essa consciência para poder escolher, porque escolher é liberdade. Sim. Você imagina você viver uma vida que você não pode fazer nenhum tipo de escolha. E aí eu vou te falar, boa parte da população está vivendo assim, no piloto automático. Sim. No Instagram que fala da vida. Não perguntar, por exemplo, a gente estava fazendo um programa anterior que falando sobre síndico. Aí uma pessoa, só porque não gostou, botou lá no Instagram dela que tem que cortar a cabeça do síndico. Olha só. Ela nem perguntou para aquela pessoa o que estava acontecendo. Para ir junto eles construir uma percepção sobre aquilo. Por isso que eu, por exemplo, o Axis convida o quê? O não julgamento. O que é o julgar? O julgar é diminuir. O julgar é diminuir. Você não aprende quando está julgando. Não aprende. Você entendeu? Porque, por exemplo, aí eu acho que tem outro convite que eu te falei, do receber de tudo e de todos. Sim. Hoje eu sento, pode ser o cara do espiritismo, pode ser o cara do xamanismo, pode ser o cara ateu. O que eu olho na minha cabeça? Eu vou aprender com ele. Engraçado, sabe por quê? Cara. Sabe por quê, Euclides? A experiência de vida dele, só ele viveu. Eu não tenho como ver a sua vida. Não. Então, sempre que eu estiver aberto, sem julgamento, eu estou o quê? Aprendendo. Existem pessoas que estão... a gente falou isso no início, mas em outro aspecto, existem pessoas que não são capazes de receber. Existem pessoas que não são capazes de aprender, porque não estão abertas a aprender. Cara, você nunca sabe quando o universo, né, como você fala, está tentando se comunicar contigo, através do seu porteiro, através daquela vizinha daquele vizinho que você não gosta, através de alguma forma, você está sendo comunicado de alguma coisa que vai acontecer para você. E você acaba que não percebe os sinais do universo. E aí você não está disposto a receber. Às vezes o universo está aí, não aguento mais. Eu joguei uma moeda para ele, ele pegou a moeda,
jogou fora. Eu abri a porta para ele fechou a porta. Eu fiz isso para ele. E aí você não consegue aprender nunca. E assim, Clínis, ó, o universo sempre vai te dar mais. Deus é bom o tempo todo. Ele vai dar menos, vai dar mais. Deus é bom o tempo todo. O universo sempre vai te dar Deus mais. é excepcional, né? É maravilhoso, cara. Mas eu te falo, você fala uma coisa interessante, né? No sentido de a gente não querer aprender. Porque talvez a gente tenha medo de aprender. Eu até falo que aí é meu interessante ponto de vista, que é outra ferramenta de barra de axis, né? O que é um interessante ponto de vista? O seu ponto de vista é interessante e o meu também. Porque a ideia aqui não é eu convencer você. Sim. É a gente somar. Porque a gente vive na sociedade de quê? De um anular o outro. A minha ideia tem que ser melhor que a sua. Pera aí, vamos ter as duas ideias? Exatamente. Na verdade, então assim, esse é o convite também muito interessante, né? E aí quando o cara não está aberto a aprender é porque talvez ele não quer se olhar. Ele não quer se perceber. Por quê? Se ele olhar e se perceber, ele fala assim, tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter uma mudança. Porque eu só mudo aquilo que eu conheço. É muito aí cômodo. Fica no automático. É muito melhor, porque é muito assim, cômodo, cara. É muito cômodo. Eu uso sempre assim. Não é uma crítica, mas assim, é uma interessante ponto de vista. Um interessante ponto de vista. Você olha assim, você olha às vezes pessoas que tudo é Deus. Tudo é Deus. Ah, eu estou com um problema. Ah, é porque Deus não me deu a solução. Ah, eu recebi isso, é porque Deus me deu isso. Então, é muito cômodo para a pessoa tirar toda a responsabilidade dele e colocar em Deus. A gente estava falando sobre isso. Claro, você falou certo, Deus é bom o tempo todo. Né? Você também é bom o tempo todo, mas você não consegue perceber quando Deus está falando contigo. Quando você precisa mudar o seu ciclo e evoluir, quando você precisa dar um passo maior, quando as portas se abrem para você e você precisa entrar. Então são vários sinais que acontecem. E você não passar a responsabilidade também é um passo. Porque se você começar a passar a responsabilidade, né? Eu lembro de um caso que aconteceu há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás. Eu estava numa feira em Goiânia e eu conheci um rapaz que estava vendendo algumas coisas na banca lá e ele estava conversando com outra pessoa e ele falou assim, Deus me trouxe aqui para ser esse vendedor de banca aqui porque eu estava terminando o curso de oficial da Polícia Militar e eu fui chamado para isso e agora eu estou aqui. Eu fiquei pensando, como que Deus, né, humilha uma pessoa naquele ponto, né? Você está aqui, você está fazendo um curso para oficial que você vai chegar a coronel, você tem uma carreira, como um promotor, um juiz que tem uma carreira, né? Um oficial também, ele tem uma carreira, ele começa como tenente, vai até coronel, se for do exército, vai até general e tal. E ele está lá prestes a ser um tenente da vida, né? Como jovem, né, dos seus 20 anos, ser um tenente da vida. Aí ele pega e sai, vai ser um feirante, porque ele acha que aquele foi o propósito de Deus para a vida dele. Né? Talvez isso seja imputar responsabilidade que ele não quer ter, de dizer assim, eu não tive persistência, talvez o meu curso tenha sido difícil, talvez eu não tive resiliência para suportar aquele momento que pedia para eu suportar a resiliência. E quando eu abandonei, isso aqui sobrou para mim. Foi o que me restou, não é isso? Eu queria dizer um cara, Lorde, né? Eu sou bem bruto. Sabe o que falta? É vergonha na sua cara. De entender que é você. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, gente. Você, acabei do plano falando sobre isso, a gente planta, a gente colhe. Não é que Deus quis, não, você que escolheu estar nessa posição. A gente viveu para viver o extraordinário. A gente tem que escolher isso. Aí que eu falo a questão da barra de axis, que traz essa consciência. De não ficar no vitimismo. De entender o seguinte, beleza, o curso lá, talvez eu falhei naquilo lá, eu aprendi, vou fazer diferente. Vou seguir um caminho diferente. Talvez estar nesse momento de não tão legal, agradecer e tentar melhorar. Porque você é capaz. Porque assim, eu acho uma puta sacanagem você falar que é Deus. Aí onde fica você na história? Onde fica a sua consciência de escolher? Porque eu acredito nisso. Deus está aí, o universo está aí. Igual eu falei, Deus é bom a todo tempo. Por que talvez não está sendo bom para você? Porque você não está fazendo escolhas que vão ser boas para você.
Pô, tá bebendo cachaça, tá não sei o quê, consumindo celular, não aprende nada, não estuda. Vai ser bom a sua vida? Não vai ser boa. Agora, a partir do momento que você faz escolhas, você vai evoluir como ser humano, coisa que vai ser boa para o seu organismo, boa para sua mente, cara, automaticamente as coisas vão fluir. Sim. A sua mente vai abrir e você vai perceber coisas que naturalmente você não percebe. Assim, a olho nu você não percebe. Por exemplo, eu quero mandar um abraço pro pessoal do Rosa Cruz. Cara, Rosa Cruz é maravilhoso. Quem puder experienciar lá, tem as cerimônias aqui na Ceilândia, aberta todo sábado, 18 horas. Bota em Rosa Cruz. E quem puder também experienciar, também poder aprender, porque ele também tem um estudo ali que vai direcionado. Toda semana eles mandam a apostila, é maravilhoso. E esse dia eu estava no estudo do Rosa Cruz, que eles mandam a apostila, você lê em casa, né? Falando sobre isso. Deus fala com você através de uma coisa importantíssima, chamada intuição. Intuição é Deus falando com você. Por que você não escuta? Barulho mental. Sim, exatamente. Qualquer pessoa que está aqui, você já passou por isso, já passei por isso, você que está aí já passou por isso, escreve nos comentários se já passou por isso. Deu intuição para você, você não fez, o que aconteceu? Deu ruim. Deu ruim. Porque o barulho mental é tão grande que eu não consigo ouvir mais isso. Não para um minuto para fazer uma meditação. Não para um minuto para ficar só consigo. É o tempo todo. Não consegue fazer uma análise crua da sua vida. Dizer assim, peraí, deixa eu pensar aqui. O que está acontecendo? Deixa eu meditar aqui um pouquinho. Deixa eu avaliar as situações. Onde eu errei, onde eu posso melhorar, onde eu posso evoluir, onde eu posso crescer. Né? Tem gente que está, como eu falei no início, tem gente que está totalmente fechada a aprender. Totalmente. Eu conheço pessoas que são incapazes de ouvir sequer qualquer coisa que seja contrária à sua percepção. Eu tenho um pensamento, né? Quando eu sou católico apostólico romano, vou morrer católico apostólico romano. Ok. É uma percepção de vida. Mas você não quer ver, de repente, o universo de uma forma diferente? Você não quer, né? Será que é isso mesmo? Será que está tudo certo? Cada um é feliz. E é bacana, porque você traz um convite que o Axe fala sobre isso. Beleza, eu sou católico apostólico romano. Não quer dizer que eu não possa aprender outra coisa. E isso não vai anular outra coisa. Sou católico apostólico romano. Eu não posso ler sobre espíritos? Não vai agregar? Sou católico, apostólico, mas não posso dar medicina? Eu conheço N pessoas que são evangélicos, são católicos, são da Umbanda, que vão na medicina da floresta da ayahuasca. Porque, como eu te falei, são ferramentas que nos ajudam a ter uma percepção melhor da vida. Sim. Barra de Axis é um exemplo, sei lá, leitura é um exemplo, jogar bola. Gente, tudo que faz bem pra você, eu falo pra potencializar. Eu conheço um grupo de pessoas, né? Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo. A minha câmera é essa aqui, meu amigo João, um abraço, João. João é um cara fantástico, né? Criou um movimento chamado Autosofia, que é o autoconhecimento de si mesmo. Esse é o foco da vida. Você que tá aí, ó, só um minuto. Você que tá aí reclamando, é Deus, tá ruim. É isso aí, ó. Como é que é o nome? Autosofia. Pesquisa isso aí que vai mudar a sua vida. Exatamente. Então, na autosofia, a gente procura isso. Primeiro, saber quem você é. É o primeiro passo. Quem você é? Aí você tem que chegar a essa conclusão. Eu não posso dizer para você quem você é, porque eu não sei quem você é. Eu sei quem eu sou. Né? E aí você começa a expandir, né? E você começa a entender como as coisas funcionam, como a energia funciona, como o universo funciona, como as conexões funcionam. E aí você, poxa, é isso mesmo. Né? Aquilo que eu achava que era coincidência, não são coincidências. É o universo me mostrando. Contribuição, né? É a contribuição do universo para mim, de Deus para mim, né? Cara, é fantástico, né? E aproveitando também na reta final do nosso bate-papo, Euclides, eu quero agradecer você, porque alguns anos atrás a gente teve a oportunidade de estar fazendo um bate-papo, né? E ele abriu uma porta para mim interessante, que é estar aqui nesse espaço. Quero agradecer a Mário, o Silas, o seu filho também, que várias vezes estiveram conosco aqui comandando a mesa, porque é sobre isso, né? Por ser contribuição para o outro. Eu sendo contribuição para o outro, você contribuição para mim mesmo. Sim. Então, assim, acho que é fantástico isso. Quero agradecer pelo espaço, pelo momento, que o nosso projeto, tanto o Intenso Condominial como o Universo, ganhou em qualidade, né? Eu sempre falava, cara, era assim, não desmerecendo onde eu estava, onde eu já passei,
Eu falo, pô, era conteúdo bom, cara, tinha que... Mas por quê? Porque eu insisti. Uma coisa que eu falo pra minha esposa é, quem desiste não recebe o prêmio. Não recebe. É um princípio bíblico, né? Quem desiste não recebe o Plantai prêmio. e colhei, Eu batei e abri-se-vos-á. Né? Então, pedir e dar-se-vos-á. Então, assim, eu acho que é isso. Eu quero dar minha gratidão, porque aquele dia abriu uma porta que foi uma porta maravilhosa, tanto para mim como para você. A gente faz, né, business junto, a gente traz pessoas, a gente aprende, né? Porque Sim. Eu acho que o mais fantástico, assim, que vamos perguntar, como é que é, cara? Fala para mim, cara. O mais fantástico é eu estar feliz. Eu estar nesse momento aqui, ó, que é único com você. Quando você fala algo, pô, cara, que bacana, pô, que legal, eu tô aprendendo. Porque, gente, faça as coisas para você. Porque hoje estamos na sociedade, tem que ter 1 milhão de seguidores. Tem que ter isso o quê? Eu faço para mim. Todo programa que eu faço é para mim. E quando eu levanto e estou feliz, eu falo, tá bom pra caramba. Sim. Se impactar outras pessoas, fazer sentido, beleza. Porque quando eu acho que é essa a grande questão. A gente está começando a perder a essência porque eu estou olhando para lá e esqueço daqui. Eu falo para você assim, você falando aí daquele momento que você me pediu para a gente fazer o programa aqui, e a gente chegou num acordo, e também aconteceu com o Silas, e hoje o Silas também está com o Teologando de manhã. E a minha mãe tem uma coisa ela fala uma coisa muito boa, que é assim, que eu abri portas, né, para a igreja evangélica, abri porta para... Então, eu me sinto bem, cara. Igual você falou, eu me sinto feliz, né? Exatamente. Me sinto feliz, por quê? Porque tem muita gente lá do Silas que ora por mim, traz aquela energia. Tem muita gente, a minha mãe ora por mim. Então tem muita gente que cria porque oração é uma vibração, cara, que é extraordinária. É uma vibração de energia, né? Do coração. Não é religião, é do coração. Então tá emanando aquilo, né? Não é religião. Então a oração foi uma coisa que foi deixada pra gente, para que a gente possa abençoar outras pessoas, né? E a minha vida, eu quero que seja bênção na vida de outras pessoas também. Te agradeço você pelo convite, obrigado por participar do seu programa. Acabou não, eu já ia embora já. Não, tô aqui. Mas sim, estou à disposição. Gratidão mesmo, cara, fundo do coração, porque é muito bacana, é fantástico, e são, sim, pessoas que fazem a diferença. Você é um cara que busca entregar o melhor sempre. Eu acho que falta na nossa vida isso, a gente entregar o melhor sempre. E aí vem uma consciência que um dia eu estava com a minha esposa, na terapia de casal, né? E a psicóloga falou assim, Thiago, na boa, cara, você tá entregando o seu melhor? Cara, não tá entregando nem pra você. Como é que você cobrar algo de alguém? Faz pra você primeiro. Seja a sua melhor versão. Porque aí automaticamente as coisas vão fluir também. Porque talvez eu tô culpando Deus, tô pedindo a Deus, mas você tá fazendo a sua parte? Você que tá aí, tá fazendo a sua parte? Então tá plantando, meu irmão, limão que é colher tomate? Não tem jeito, isso aí é da vida, né? Então assim, eu acho que falta isso. E eu fico feliz quando a gente senta aqui e vê que é o melhor. O negócio teve uma temporada fora e passeando aí, vivendo a sua vida em outro local, mas sempre entregando o melhor. Você voltou, trouxe coisas melhores. E é que é bacana, né? Hoje eu tava no programa de condomínio, o Jorge falou assim, caraca, velho, o trem melhorou que eu também tenho que melhorar. Porque esse convite... A gente vai evoluindo, porque né? assim, se tá numa coisa boa, você quer fazer parte. Então, já falou assim, vai ter que melhorar. Então, assim, por quê? É o convite. E aí, cara, a melhor forma de você transformar a humanidade, gente, é isso, é você se tornando uma pessoa melhor. Porque quem tá do seu lado fala assim, cara, o cara tá melhorando, velho. Eu tenho que melhorar também. Mesmo porque ele tá falando ali, a palavra evangeliza, testemunho arrasta. É o que a gente falou, da ação. Da ação. É a ação, fazer a melhor forma, né, cara? É a melhor forma de motivar alguém, cara. Sim. Porque a pessoa fala assim, cara, isso é possível. Gente, é infinitas possibilidades, é só botar em prática e dar gás que a coisa vai acontecer. Sim. Tendo essa paciência, que é o quê? O plantar, o regrar, o podar e o colher. Só que eu sempre falo, uma árvore, Cleides, quando é dar fruto todo dia. Todo dia. Todo dia dá fruto, é só cuidar, né? Sim, o mais trabalhoso é isso. Por isso que eu falo, às vezes a pessoa tá pertinho ali, ó, de alcançar o que ela desejava, né? O que ela almejava, aí desistiu, acabou o fluxo. Por isso que eu falo, gente, quem desiste não recebe o prêmio. Verdade. Tem que ir até o final, cara, pro seu bem. Aí, aquele que perseverar até o fim será salvo. Literalmente, né? É um princípio bíblico. E né? O papo bacana, já convido os que estão assistindo aí, pessoal. Se inscreva, curta, comenta. Cara, isso é importantíssimo. Às vezes você está reclamando, mas você não faz nada. Dá um comentário aí, ajuda a gente, compartilha. Não precisa falar nada.
Lembra de falando da ação? Só em compartilhar para alguém. Cara, vem o que você acha disso aí. Às vezes falta essa ação para a gente poder transformar a nossa vida, transformar o meio e transformar a humanidade. É um movimento. A vida acontece no movimento, filho. Ficar parado não vai resolver nada. Euclides, a pergunta final. Quer falar um pouquinho do Splug, quem está nos assistindo, que quiser contratar? Olha o mexendo. Olha o mexendo. Pergunta final. Não, temos um estúdio aqui maravilhoso para você que tem um sonho de ter um programa na internet, para você que tem um sonho de ter um canal no YouTube, para você que quer ter um programa de aula, de o que quer que seja. Você tem a possibilidade de vir aqui no estúdio, um estúdio lindo, maravilhoso. Você pode gravar o seu programa, gravar a sua aula. Você pode fazer várias... Aqui existem várias, infinitas possibilidades. Então venha para cá, entre em contato com a gente. Tem um pessoal que atender, tem a produção que vai te atender muito bem. E você vai entrar num acordo, tenho certeza. Tá bom? Vou deixar aí no rodapé do vídeo, tá, pessoal? O telefone do pessoal que cuida do estúdio aqui. Eu só vou contar para vocês, esse aqui é um dos ambientes, tem outros ambientes também, igual o que você falou, tem várias versões que pode montar seu podcast. Tem o Chroma Key, para poder dar a sua aula, gravar seu grupo. E nessa alta qualidade, cara, porque é coisa de primeiro mundo mesmo, muito bacana, bem montado pro meu amigo Euclides aqui, que é um cara visionário e tá colhendo porque ele plantou. Pergunta final, tá preparado? Vamos lá, qual é a pergunta? Euclides, universo, como pode melhorar? Cara, é uma pergunta interessante, né? Porque o universo melhora quando a gente deixa o julgamento, deixa o ego e pensa mais na conexão, pensa mais no amor, né? Em ajudar as pessoas. Quando a gente para de julgar totalmente e passa a entender. Quando a gente para de perceber a outra pessoa como inimigo e passa a perceber com o outro, como próximo, como alguém que também precisa de ajuda. Assim o universo pode melhorar. Quando nós intimamente melhoramos, automaticamente o universo melhora. É isso? Euclides, obrigado pela contribuição. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço, até o próximo encontro.